Graça e paz a todos. Aleluias. Fazer mais um momento de oração. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez estamos orando a Ti, ó Pai, apresentar a palavra. Essa série, ó Deus, na carta de Romanos, onde nós estamos meditando, ó Pai, e crescendo na graça e no conhecimento, ó Deus. Pai amado, como é bom termos esse privilégio de podermos estar crescendo e que a Tua graça, Senhor, seja derramada em nosso coração mais uma vez e que hoje, meu Pai, como das outras vezes, o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos conhecer a Ti, Teu Evangelho, e que a Tua palavra, ó Deus, possa penetrar em nossos corações e que ela possa produzir fruto, ó Deus, em nossas vidas, pois é o que importa para nós, ó Pai. Amém. Bom, no culto de hoje nós vamos estar dando continuidade à carta de Romanos. E nós, no culto passado, nós vimos que o pecado, ele não deve reinar em nosso corpo mortal. E nós vimos então que há uma esperança para o nosso corpo mortal. E o que nós vimos foi que, embora nós, hoje, não sejamos mais escravos do pecado, não estejamos mais no território, na esfera dele, ainda assim estamos na presença do pecado. Por isso, há um chamado diário nessa luta contra o pecado. Então nós vimos que não devemos, de nenhuma hipótese, oferecer o nosso corpo ao pecado. E devemos lutar então essa luta ferrenha todos os dias, até o último dia das nossas vidas, na esperança que Cristo venha resgatar o nosso corpo e venha transformá-lo, e para que de uma vez por todas nós sejamos tirados da presença do pecado. Isto é, o pecado ele será aniquilado, destruído por completo. E nós então teremos um corpo glorificado como o do nosso mestre, como o do nosso amado. E aqui então nós temos essa esperança, essa promessa, e no culto passado nós vimos isso. E hoje nós vamos dar continuidade ao texto e nos apegar, pois, como nós falamos, o apóstolo Paulo ele está falando sobre santidade e santificação. E de uma maneira diferente do que nós estamos habituados nos dias atuais. Pois o que nós temos, na verdade, nada mais é do que moralismo transvestido de santidade. E pela misericórdia do Pai, que nós possamos nessa noite, então, meditar mais uma vez sobre a doutrina da santidade e santificação. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele não está começando uma sessão sobre santidade, mas ele está ampliando a nossa visão sobre a obra completa do Evangelho em nós. É claro que nós separamos as doutrinas para uma melhor compreensão nossa. Porém, nós sempre temos que ter uma visão do todo, que é o Evangelho.
Então o apóstolo Paulo ele consegue fazer com que nós enxerguemos a glória do Evangelho e a glória dessa doutrina da santificação e da santidade na vida do cristão. Então eu gostaria de mais uma vez ler o texto, a qual nós lemos no culto passado, e avançar um pouquinho só nele, e depois voltarmos e meditarmos um pouco mais. O texto diz assim, Romanos 6, de 12 a 14. É claro que nós vamos passar um pouquinho para depois voltar no versículo 14. Diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós oferecei-vos como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, no culto passado, nós vimos a primeira parte, do versículo 12 e 13, onde nós meditamos sobre não deixar o pecado reinar em nosso corpo mortal. E nos alegramos com a esperança da redenção do nosso corpo. Hoje eu quero me apegar aqui no finalzinho, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aqui está um dos versículos importantes aqui para nós entendermos de fato o que é a justificação em nossas vidas. O apóstolo Paulo está dizendo que para que o pecado não tenha domínio sobre nós. Mas como nós já falamos, nós sempre temos que ter toda a doutrina em nossa mente. E nós nos lembramos que nós morremos para o pecado. Então, ao morrermos com o pecado, morremos com Cristo. E ao morrermos com Cristo, a lei já não tem mais autoridade sobre nós. E não tendo a lei mais autoridade legal sobre nós, porque o que nós temos que entender, para não fazer confusão aqui, é que algumas pessoas ensinam algo errado, dizendo que a lei agora ela foi abolida, quando na verdade a lei ainda ela está em vigor, porém de uma maneira legal para aqueles que não estão em Cristo, e de uma maneira amorosa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que ele diz que o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Aqui ele faz esse contraste. Nós temos que trazer aquilo que ficou para trás à memória,
Porque algumas pessoas ensinam, como nós falamos, que não temos mais nenhum contato com a lei. Porém, o Evangelho não ensina isso. Na verdade, o Evangelho diz que agora a lei, ela é escrita em nosso coração. A lei agora, ela não está fora de nós, mas ela agora está dentro de nós. E agora nós então temos prazer na lei do Senhor e nela meditamos de dia e de noite. E nós então agora estamos na graça. Porém, se nós não entendermos isso, se nós não colocarmos isso muito bem explicado, facilmente caminharemos para o moralismo e não para a santidade e a santificação. O apóstolo Paulo, ele diz para nós que agora nós temos o corpo, nós temos a vida de Cristo em nós. O apóstolo Paulo, ele diz que agora nós somos novas criaturas. O apóstolo Paulo diz que agora nós somos justificados pela fé e não pela lei. Porém, aquilo que nós sempre estamos falando, quando nós ensinamos a certeza da salvação, quando nós ensinamos que a justificação é uma obra de Deus em nós, é algo feito por nós, em nós, e não é algo que nós fazemos. Agora podemos entender porque o pecado ele não tem domínio sobre nós. Por quê? Porque nós vimos no culto passado que agora o novo homem, o homem que nasceu em Cristo Jesus, não o homem que está ligado em Adão, que ama o pecado, que tem prazer no pecado, que se deleita no pecado. Essa nova criatura, agora que vem através da regeneração do Espírito Santo, ele odeia o pecado, ele não ama o pecado, embora ainda estejamos na presença do pecado, nós fomos libertos do poder do pecado. Então, por isso agora, nós entendemos que nós não estamos mais debaixo da lei. A lei agora, ela não pode mais nos condenar. A lei agora não pode mais exigir de nós aquilo que Cristo já supriu. Porém, o Evangelho, a graça não é contra a lei. E a lei, ela não é contra a graça. Há alguns que colocam uma contra a outra. Como nós já falamos aqui, nós temos o dever de anunciar toda a ameaça da lei. Nós temos que ser fiéis nisso, para que quando nós apontarmos a graça de Cristo, possamos ver o quanto ela é maravilhosa. Então o apóstolo Paulo diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Mas lembra que o apóstolo Paulo, ele sempre está fazendo perguntas. Lembra que o apóstolo Paulo sempre está com o evangelho muito bem, todas as doutrinas muito bem claras diante dele, na mente dele. Então aqui o que ele vai fazer é antecipar mais uma indagação. Ele vai dizer: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Veja, é muito fácil, como nós falamos, os homens carnais, ao ouvir o evangelho da salvação pela graça, da salvação unicamente pela fé, ouvirem a nossa certeza da salvação. Quando nós falamos que nós temos certeza que somos salvos, automaticamente então os homens carnais irão falar o quê?
então nós podemos viver pecando? Então quer dizer que a lei já não tem nenhum julgamento sobre nós? É isso? É assim que então nós podemos viver? Quer dizer agora que não importa mais como nós vivamos? Esse é o pensamento dos homens carnais, transvestidos de crentes, de cristãos verdadeiramente que entenderam a regeneração, que entenderam de fato a justificação pela fé. Eles não entenderam essas doutrinas, por isso eles facilmente associam a segurança da salvação com a libertinagem, com um viver em pecado, com um viver dissoluto, com um viver rebelde, quando na verdade, lembra do que nós estamos tratando? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, Cristo, Ele nos regenerou, e ao nos regenerar, Ele nos justificou. E quando Ele nos justifica e nos regenera, agora nós temos então uma nova vida. Nós temos a vida de Cristo em nós, e nós temos agora o Espírito Santo em nós. E agora então, nós não mais andaremos como andávamos, mas andaremos, como ele falou, em novidade de vida. É por isso que a exclamação que ele faz é: de modo nenhum haveremos de pecar, haveremos de viver pecando. De modo algum nós andaremos de mão dadas com o pecado. Como nós falamos, essa expressão de modo nenhum significa Deus nos livre. Por isso que ele diz: e daí, havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, de modo nenhum, Deus nos livre. Por quê? Porque agora a lei não está fora de nós, mas a lei agora ela está dentro de nós, dentro do nosso coração, não no coração de pedra, mas no coração de carne. Então, como nós falamos no culto passado, é loucura vermos homens dizendo que o viver em santidade é algo estranho. Como nós falamos no culto passado, a santidade é um fruto da regeneração, da justificação. E a regeneração nos fala de uma nova criatura, nos fala de um novo homem. Nos fala desse novo homem que agora tem a lei de Deus escrita em seu coração. E como nós falamos, não há santificação sem regeneração. O máximo que nós poderemos ter é moralismo. Quando nós nascemos de novo, nós não corremos para uma listinha e começamos a segui-la. Pelo contrário, agora, ao nascer de novo, ao ser regenerado, um novo coração foi colocado em nós, e dentro desse coração, a lei de Deus, e junto com essa lei de Deus, o amor por essa lei. Por isso agora que nós amamos o que Deus ama. Por isso que há uma grande diferença de regeneração para a decisão humana. O homem, quando ele toma uma decisão por Cristo, meramente humana, ele vai querer correr a uma listinha do que ele tem e o que ele não tem que fazer. Ele vai correr a uma lista e se preocupar com o que ele tem que deixar de fazer e o que ele tem que começar a fazer. Mas quando nós vemos um verdadeiro filho de Deus nascendo, agora tudo que Deus ama, Ele ama, e tudo que Deus odeia, Ele odeia. Isso é viver em santidade. Não é coisas que você vai ticando,
Não é, isso aqui eu tenho que deixar, isso aqui eu tenho que começar a fazer. Não é isso, mas é simplesmente viver para a glória de Deus. Você vive porque ama a palavra de Deus. Você tem prazer na lei do Senhor. A santidade não é um fardo. Não há algo estranho acontecendo quando você está amando a palavra de Deus. Então agora, o que temos é uma relação com a lei, não mais uma relação em termos legais. Por quê? Porque morremos de fato com Cristo. Então, quando nós morremos com Cristo, nós morremos para a lei. A lei nada mais pode fazer. Tudo que ela poderia fazer, ela já fez na cruz. E Cristo a satisfez perfeitamente em nosso favor. E então agora, a nossa relação é uma relação de forma de amor. Como o salmista diz: eu tenho deleite na lei do Senhor. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu tenho prazer na santidade. É como nós falamos, você não vê uma fruta gemendo, agonizando, angustiantemente para produzir seu fruto. Antes, ela produz o seu fruto com naturalidade. E é sobre isso que é a santidade e a santificação na vida daqueles que nasceram de novo. Por isso que nós somos chamados agora a praticar frutos de justiça. É por isso que Cristo diz que pelos frutos conhecereis os meus discípulos. É pelos frutos. Então não há aquela luta. Quando você vê aquela pessoa lutando para ser santo, sem o Espírito Santo, na verdade, o que ela está lutando é para ser uma pessoa moralista. Um moralismo raso, que até tem a aparência de piedade, como não toque, não manuseis, não faça isso, não faça aquilo, mas não passa de coisas inúteis. A nossa nova natureza ama e tem prazer na lei do Senhor. Antes, a nossa relação com a lei era algo externo. A lei estava fora de nós. E tudo que ela poderia fazer, ela fez. A nossa relação em Adão com a lei, ela é condenatória. A lei não foi dada para salvar, ela não foi dada para regenerar. Antes, ela foi dada para aumentar a nossa condenação. A nossa condenação diante do próprio Deus. Então agora, nós temos agora essa nova natureza. E essa nova natureza agora fala sobre um amor pela santidade, um amor pela palavra de Deus, pela lei dele. Por isso que em João 14, 21 ele vai dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Veja, aquele que ama a Deus, guarda os mandamentos dele. Aqui está falando da nova natureza. Aqui está falando daqueles que nasceram, aqueles que agora são regenerados. É por isso que ele diz agora que nós não sirvamos mais o pecado. Agora o pecado ele não tem mais domínio sobre nós, porque de fato morremos com Cristo. Então veja, a nossa relação com a lei agora é essa.
Aos que dizem que não devemos mais guardar a lei, porque a lei ela foi abolida. E se a lei foi abolida, como esses tais dizem, pergunto eu a eles: vocês podem adorar outro Deus? Vocês podem não amar o próximo como a si mesmo? Vocês podem adulterar? Vocês podem tomar o nome de Deus em vão? Vocês podem profanar todos os mandamentos? É claro que não. É claro que não. Um filho de Deus, ele não vai, verdadeiramente, que nasceu, ele não vai amar um outro Deus. Veja, agora nós amaremos a Deus com toda a força, com todo entendimento. A questão aqui sempre foi essa. Veja, a lei está em vigor. Porém, aqueles que estão em Cristo estão justificados da lei, porque morreram com Cristo, e a morte nos levou para longe do poder do pecado, da lei. Agora, a lei ela não opera mais em nós. Porém, o que o Evangelho diz é que a lei ela foi interiorizada em nós. Agora, o que nós temos que ter em mente é isso, que aquele que nasceu de novo e ama a Deus, ele guarda as palavras, ele guarda os mandamentos, ele agora anda em compatibilidade com o seu Deus, com o seu Pai, com a sua nova natureza. Porque o apóstolo Paulo diz o pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E ao ouvirem isso, como nós falamos, alguns dizem: e daí? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça? Paulo diz: de modo nenhum. Por que ele diz isso? Ele vai nos responder: não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? É aquilo que nós já falamos. O mais interessante do Evangelho é que ele nunca nos deixa uma terceira opção. E olha o que ele nos diz: não sabeis que daquele a quem vós oferecei-vos como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Veja, não reine mais o pecado sobre os nossos corpos mortais. Não reine mais o pecado sobre vós. Por quê? Porque o Filho vos libertou. Agora, quando você voluntariamente confunde a graça com uma graça barata, e quando a graça mal entendida se torna em uma desgraça, porque o pecador acha que agora, já que não é por lei, é por graça, ele pode viver uma vida em desacordo com a palavra de Deus. Ele se oferece para o pecado como servo. Ele não é servo de Cristo, ele não é servo da justiça, ele não é servo do Deus vivo. Antes, a sua natureza não foi regenerada. Você vê que uma coisa implica na outra. Quando estamos falando de santidade, de santificação, nada mais estamos falando de alguém que nasceu verdadeiramente de novo, alguém que verdadeiramente foi justificado, alguém que verdadeiramente foi regenerado. Não estamos falando de alguém que entende a graça de Deus de maneira errada, pois aqui a palavra ela é bem clara. Ou você compreende a graça de maneira correta, e você entende que a única forma de sermos salvos é por essa graça, e essa graça traz conosco novidade de vida,
E essa graça nos traz o selo do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo, ele é o selo sobre nós. Nós recebemos o selo que é o Espírito Santo. Nós agora temos a vida de Cristo em nós. Como viveremos debaixo do pecado? Não havemos de pecar. Não havemos de entregar os nossos corpos. Como outrora nós éramos escravos do pecado. Veja, ou nós somos servos do pecado, ou nós somos servos de Cristo. Ou nós somos escravos e obedecemos o pecado para a morte, ou nós obedecemos a Cristo para a justiça. Mas graças a Deus porque Ele veio ao nosso encontro, Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele nos libertou completamente. Então agora, quando nós vemos, que nem nós falamos, quando nós vemos que existem os filhos de Deus, e existem os filhos do diabo, e existem os hipócritas que tentam ser os dois, confundindo levianamente os desavisados na fé. Eles acham que quando ensinamos o que ensinamos da certeza da salvação, da justificação pela fé, quando nós ensinamos a doutrina da regeneração, que nós falamos que para um pecador nascer é preciso haver o mesmo poder agindo nele que ressuscitou Cristo dos mortos. Quando nós falamos isso, como uma pessoa pode agora olhar para essa obra perfeita, salvífica de Cristo em nós e achar que andaremos da mesma forma que andávamos antes, amando as mesmas coisas e odiando as mesmas coisas que antes? Porque antes odiávamos a Deus, éramos seus inimigos por natureza, odiávamos os seus mandamentos, odiávamos tudo, porque a lei reflete e manifesta o caráter de Deus. Agora, como nós nascemos de novo, temos uma nova natureza, temos o Espírito Santo habitando em nós, temos a vida de Cristo em nós, temos a lei de Deus agora interiorizada em nosso coração, como não amaremos ela? Como não amaremos o caráter de Deus? A lei expressa aquilo exatamente que Deus ama e o que Ele odeia. Antes odiávamos tudo, por quê? Porque estávamos caídos, porque as nossas afeições estavam caídas, porque a nossa natureza era a ruína de nós mesmos, porque a nossa natureza nos condenava. Mas lembre-se que ou nós estamos em Cristo ou nós estamos em Adão. É por isso que ele diz que se nós nascemos de novo, se nós estamos em Cristo, se nós entendemos o Evangelho, não andaremos como antes. E não tem como andar como antes. Não tem como nós entregarmos agora os nossos corpos ao pecado. Não tem como mais ter deleite na imundícia do pecado, no esgoto do pecado, na podridão do pecado, no fedor do pecado. Não há mais. Agora estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Agora amamos o que Ele ama e odiamos o que Ele odeia. É triste vermos pessoas achando que podem estar na igreja e ainda assim andar, conviver tranquilamente com o pecado. É porque eles não entendem a doutrina da regeneração.
Eles não entendem a doutrina da justificação. Tudo que eles entendem são regrinhas a serem seguidas. Mas como nós falamos, agora nós vivemos em novidade de vida. Não são coisas que devemos de deixar de fazer ou que devemos começar a fazer. Mas estamos falando de uma vida nova, afeições novas. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que agora a lei do Senhor, ela é interiorizada em nós. Não é algo mais externo, não é algo mais estranho, não é algo que está longe, não é algo que está fora. Veja, é por isso que nós não somos salvos porque guardamos a lei. Veja, quão estreito é o caminho para se perder o evangelho. Veja, nós não guardamos a lei para sermos salvos. Contudo, nós amamos a lei, porque ela nos mostra o caráter de Deus. Veja o que Cristo diz: aqueles que me amam guardam as minhas palavras. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Veja, não é guardar o mandamento que diz que eu amo a Deus, porque já inverte. Porque a pessoa acha que, então eu vou guardar os mandamentos e por isso serei salvo. Perdeu o evangelho. Veja, nós agora amamos a Deus. E por amarmos a Deus, automaticamente nós amamos a lei, os mandamentos. Mas veja, não amamos eles para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Já fomos justificados. Morremos com Cristo. A lei nada mais pode fazer conosco. Não agora observamos a lei para obtermos salvação. Não, porque estamos na graça. Mas isso não nos leva a uma vida imunda. Isso não nos leva a um viver que não está em acordo com a palavra. Então ele diz: não sabeis que daqueles a quem vós ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina a que fostes entregue, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então aqui nós conseguimos olhar e ver exatamente o que Deus ele nos mostra, o que Paulo está tentando mostrar para nós. Paulo está dizendo: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Você vê agora o resultado? Você vê o resultado da justificação? Você vê o resultado da regeneração? Você vê agora que tem um querer. É Deus que efetua em nós tanto o querer e o fazer agora. Veja, agora nós podemos oferecer os nossos corpos a Deus para instrumentos de justiça, para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho. Veja que maravilha é para nós. Quando nós entendemos o Evangelho, e quando nós entendemos que dentro dessa notícia está essa doutrina maravilhosa da santificação. Porém, é loucura falar da santificação sem regeneração. É loucura falar da santificação sem justificação.
Senão nós cairemos, como nós falamos, no moralismo, no mero moralismo. E como nós falamos, é tão fácil nós vermos as pessoas falando de moralismo. E nós vemos que isso acontece até dentro das igrejas. Quando eles falam, quando eles tentam falar de santidade, nada mais é do que moralismo. Algo vazio do evangelho. Algo de regrinhas, de listinhas, de coisas que você tem que deixar de fazer e coisas que você tem que começar a fazer, e não um viver total, completo, pleno de novidade de vida. Por isso que agora tudo que importa para nós é como Deus é glorificado em nós. Por isso que nós lutamos contra o pecado. É por isso agora que nós não entregamos o nosso corpo ao pecado para instrumento dele. Antes resistimos na força e do poder do Espírito Santo. E quando pecamos, e quando erramos, e quando caímos, sabemos que temos um advogado que intercede por nós. E o próprio Espírito Santo intercede por nós. Intercede pelas nossas fraquezas, porque agora Ele habita em nós. É por isso que nós não andamos e não compactuamos mais com o pecado. É por isso que agora nós temos uma novidade de vida. Porque quando nós éramos escravos do pecado, estávamos isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Veja a relação que o apóstolo Paulo está dizendo. Hoje, quando nós lembramos das coisas que fazíamos, nos envergonhamos, não sentimos prazer e nem alegria. Mas há algumas pessoas que quando vão falar sobre a sua vida passada, parecem que queriam estar lá ainda. Falam com tanto amor, com tanta paixão, que parece que não nasceram de novo. Eles falam de tudo que eles faziam, não com vergonha, mas parece que com prazer, parece que com vanglória, parece que com uma certa glória. Mas veja, nós hoje até o lembrar nos envergonha, porque agora nós entendemos que o fim delas era a morte. E aí então o apóstolo Paulo vai dizer: mas agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado, amados, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui nós podemos nos alegrar. O apóstolo Paulo, ele nos faz enxergar de maneira maravilhosa que fomos de fato libertos do poder do pecado e transformados em servos de Deus. E agora ele diz que nós temos o nosso fruto para a santificação. Você vê, está tudo relacionado. O apóstolo Paulo, ele começa falando de regeneração, de justificação pela fé, e então ele diz: olha, e quando isso acontece, essa outra coisa vai acontecer também, e quando essa outra coisa acontece, não está desassociada do que já aconteceu antes. Veja, tudo está ligado como elos de corrente, uma doutrina na outra, formando então essa grande corrente.
do Evangelho. Uma doutrina não está solta da outra. Por isso que quando nós falamos de santificação e de santidade, estamos falando com aqueles que nasceram de novo. Estamos falando daqueles que Deus verdadeiramente justificou. Pois sem isso não há santificação, não há santidade, não há. Aí ele vai nos dizer: então, agora porém, libertos do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Veja, tem os vossos frutos para a santificação. E por fim, a vida eterna. E agora ele vai encerrar dizendo: porque o salário do pecado é a morte. E quando nós ouvimos isso, nos faz mais uma vez olhar para a raça humana e entendemos porque todos os homens morrem. E ele vai nos dizer: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então hoje nessa noite, veja o que nós podemos olhar. Nós olhamos que, embora não estando debaixo da lei, não vivemos pecando. Não é porque estamos debaixo da graça que a lei será ignorada por nós. Porque Jesus veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la perfeitamente em nosso lugar. E agora, nós que fomos justificados, regenerados e agora santificados e vivemos uma vida santa, podemos então caminhar como cidadãos dos céus, servos de Cristo, produzindo frutos de justiça para a glória dele. E agora nós glorificamos Ele com o nosso viver. Veja que maravilha. Veja, agora quando nós vivemos para a glória de Deus, quando nós andamos em santidade, veja, nós estamos mortos para o pecado, nós estamos mortos para a lei, mas vivos para Deus. A vida de Cristo habita em nós. O próprio Espírito Santo habita em nós, ele é o selo da nossa salvação, é a certeza. Veja, não é que nós fomos selados, mas que o próprio Espírito Santo, ele é o selo, e ele habita em nós. Por isso então agora nós podemos amar a palavra de Deus. E quando nós vivemos em santidade, não vivemos apenas de uma maneira moralista, de uma maneira vazia. Porém agora, quando nós vivemos em santidade e vivemos em santificação, vivemos em novidade de vida, vivemos para a glória de Deus. E é isso que nós temos que fazer, vivermos para a glória de Deus. Porque nós somos seus servos e temos um novo homem, uma nova natureza. Como nós falamos, o Evangelho não veio melhorar nós. Não, o Evangelho veio para nos fazer novas criaturas. Então hoje, o que eu quero encerrar é com este pensamento, amados. É com essa reflexão. Que não há santidade, não há santificação, se não houver regeneração, justificação. É em vão falar sobre santidade. Se a pessoa não nasceu de novo, se ela não foi justificada, se a pessoa não nasceu de novo, se a pessoa não foi justificada, tudo o que ela está fazendo não é santificação e não é viver em santidade, porque o Espírito de Deus não habita nela, a vida de Cristo não habita nela, e elas não foram transformadas
em servo de Deus. E essas coisas são estranhas para ela, porque tudo que ela tem em mente é: o que eu devo fazer? O que eu devo deixar de fazer? Como eu devo fazer para me salvar? Quando na verdade ela deveria olhar para Cristo e se alegrar com o que Ele fez por nós. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Deus. Que a Tua palavra, meu Pai, tem nos ensinado dia após dia, ó Pai, que não há santidade sem regeneração e justificação. Não tem como, ó Pai, abordarmos essa doutrina se verdadeiramente o Evangelho não foi pregado e essa pessoa não nasceu de novo. Pai amado, obrigado, ó Deus, e que o Senhor abençoe, ó Pai, cada pessoa que aqui está, e que a Tua palavra entre no coração e germine, e que Teu Espírito Santo faça o que o homem não pode fazer. Amém, Jesus.